para mais uma resolução de questão, dessa vez de Química, do simulado SAIS Enem 2024. E vamos fazer também a revisão dos pontos que foram trabalhados nessa questão. Então vamos começar aqui a leitura. O acetileno é o nome usualmente empregado para o gás etino, que possui cheiro intenso e desagradável. Uma forma de obtê-lo é por meio da reação do carbeto ou carbureto de cálcio com a água. Tal reação pode ser descrita pela seguinte equação química. Então aqui eles nos dão a equação e vamos continuar para saber se é essa equação aqui que nós vamos nos basear para a resolução da questão. Nos maçaricos de oxiacetileno, o acetileno reage com o oxigênio puro, produzindo dióxido de carbono, CO2, e água. E a chama obtida pode alcançar a temperatura de 2.800 graus. Então essas são as partes mais importantes da questão. Então veja que foram nos dadas duas reações. Uma reação já exposta e a outra reação em formato de texto. Vamos para o enunciado. A reação química que ocorre nos maçaricos é classificada como uma reação de... Então, aqui você tem que analisar uma coisa muito importante. Existem duas reações na questão e o enunciado só está tratando de uma delas. Qual é a que a gente vai usar? É a reação que está descrita no texto. Por quê? Porque ele quer a reação que ocorre nos maçaricos. E está aqui, nos maçaricos de oxiacetileno. Então, essa descrição da reação é que nós vamos nos basear para resolver a questão. Essa reação aqui que nos foi dada não vai ser utilizada apenas para a gente saber como existe a produção do acetileno, né, o gás etino. Mas vamos, então, montar a equação que foi nos descrita. O acetileno, que é o C2H2, reage com o oxigênio puro. Eles vão formar o dióxido de carbono, CO2 e água. E, olhando para as alternativas, ele quer que a gente classifique essa reação em dupla troca, deslocamento ou oxirredução. E também ele quer saber sobre a variação de entalpia da reação. Então vamos para a primeira parte, né? Classificar quanto a reação inorgânica. Que tipo de reação inorgânica é essa? Olhando aqui, claramente a gente consegue notar que isso aqui se trata de uma reação de quê? Uma reação de combustão. Nós temos um reagente junto com o oxigênio, reagindo entre eles, né? E produzindo CO2 e água. Isso aqui é uma clássica reação de combustão, né? Isso aqui vai facilitar bastante a nossa resposta, porque toda reação de combustão ela é classificada como uma reação de oxirredução. Por quê? Porque existe a troca de elétrons. Os NOx aqui estão variando e a gente vai provar isso. Então vamos retirar a letra A, a letra B e a letra E, porque nenhuma delas traz como alternativa a opção de oxirredução. Então vamos calcular aqui esses NOx rapidinho. O O2 é uma substância simples, NOx 0, e aqui ele está com NOx menos 2. Por que menos 2? Porque isso aqui não se trata nem de um peróxido, onde o NOx do oxigênio é menos 1, nem um superóxido, que o NOx do oxigênio é menos 1 sobre 2, menos meio, né? Então, não se tratando desses casos, o NOx do oxigênio vai ser menos 2, que é o que acontece aqui. Então, aqui existiu uma variação de NOx, existiu uma redução do NOx, né? Então, vamos procurar agora onde está a oxidação, que vai ser no carbono. Veja que o carbono antes estava ligado a um hidrogênio e depois ele vai ser ligado a um oxigênio. Então, isso aqui claramente nos leva a entender que isso aqui é uma oxidação. Para comprovar, vamos calcular aqui o NOx rapidinho. O C tripla CHH, para cada ligação carbono adiciona um zero, então isso aqui não vai importar. E a cada ligação com o hidrogênio, a gente adiciona menos 1. Então, o NOx do carbono aqui é menos 1. E agora vamos para o CO2. CO2, dessa forma aqui, né? Para cada ligação com o oxigênio, a gente adiciona mais 1. Então, fica mais 1, mais 1, mais 1 e mais 1. Então, isso aqui nos leva a enxergar que o carbono tem NOx mais 4. Então, ele sai de menos 1 para mais 4.
Portanto, ocorreu aqui a oxidação que a gente estava procurando. Então, já comprovamos que se trata de uma reação de oxirredução, mas na hora da prova você não precisa perder tempo com isso, porque você já sabe que uma reação de combustão envolve troca de elétrons, portanto vai ser uma reação de oxirredução. E agora vamos entender a parte do ΔH, né, da variação de entalpia. Variação de entalpia, símbolo ΔH. Ela pode assumir dois valores além de zero, né? Além de uma reação que não tenha variação de entalpia. Ele pode ser um valor negativo ou um valor positivo. E como que a gente sabe qual que é a diferença entre eles, na verdade, né? Quando o ΔH é positivo, isso aqui nos leva a entender que é uma reação endotérmica. Por quê? Porque houve a reação ela teve que absorver a energia do meio que ela se encontra para conseguir se completar. E a variação de entalpia negativa, a gente vai classificar como uma reação exotérmica. Porque para ela se completar, os reagentes tiveram que liberar uma parte da energia que estava contido em suas ligações. Porque os produtos são menos energéticos que os reagentes. Só para ficar mais claro, é assim que a gente calcula o ΔH, a variação dos produtos menos a variação dos reagentes. Então, dessa forma aqui a gente calcula o ΔH. Produtos menos reagentes. Então, vamos estudar aqui essa equaçãozinha para a gente entender o que o sinal nos leva a entender os dois ΔHs. Caso a variação seja positiva, o que isso significa? Que esse ΔH, que é o ΔH dos produtos, em módulo, ele é maior que o ΔH dos reagentes, em módulo e em sinal. Por quê? Porque a variação positiva, esse aqui teve que ser maior para que essa subtração dê um valor positivo, né? E, ou seja, os produtos, eles são mais energéticos que os reagentes. Ou seja, se os produtos são mais energéticos que os reagentes e a gente não pode criar energia, é porque a energia dos produtos teve que sair de algum lugar, que foi do meio. Então, quando é positivo, significa que os produtos absorveram energia do meio para conseguirem completar a reação. Por isso que vai diminuir a temperatura do meio, porque se você absorve energia, você absorve calor e diminui a temperatura do meio. E a mesma coisa, o contrário. Se a energia, a entalpia, for valor negativo, é porque esse aqui, em módulo, é maior que esse, para que essa subtração seja negativa. Então, os reagentes têm uma energia maior que os produtos, mas essa energia não pode simplesmente desaparecer no final da reação. Então, ela deve aparecer os produtos também, mais energia, porque os reagentes eram mais energéticos que os produtos e liberaram, além da energia dos produtos, uma energia à parte. E é essa energia dessa reação de combustão que vai fazer, por exemplo, a temperatura alcançar 2.800 graus. É daqui que vem a energia, é da energia contida nas ligações dos produtos, dos reagentes, que quando realizaram a reação, liberaram juntamente com os produtos energia. E aí isso aqui se classifica como uma reação exotérmica de ΔH negativo. Então a gente pode tirar também as opções que contam com a entalpia positiva, porque não pode ser isso. Então, portanto, a gente fica com a letra C sendo a nossa resposta. Oxirredução com a variação da entalpia negativa. Exatamente isso aqui. E esse aqui é o nosso gabarito. Letra C.